Você sabia que um dos lugares mais impressionantes do Paraná fica apenas a 2 horas de Curitiba? No mesmo passeio você consegue conhecer uma furna gigantesca com uma cachoeira dentro e um cenário formado há centenas de milhares de anos. No vídeo de hoje eu vou te levar para conhecer dois dos principais cartões postais do Paraná, o Buraco do Padre e o Parque Estadual de Vila Velha. E nesse vídeo eu vou te mostrar como chegar até aqui, o que tem para fazer nos dois parques e quanto custa viver toda essa experiência. E aí, vamos viajar comigo? Para chegar até aqui, Ponta Grossa, a gente saiu de carro de Curitiba e deu mais ou menos 2 horas até aqui. E o primeiro lugar que a gente está indo visitar é Vila Velha. Então a gente já chegou aqui no Parque de Vila Velha. Quando você chega, você pode comprar o ingresso aqui ou você pode comprar antecipado no site. A gente comprou antecipado no site, foi R$ 148 por pessoa. Você chega, valida seu ingresso, pega uma pulseirinha e aí você fica aguardando aqui na entrada do parque o ônibus para você ir para as atrações. Então tem um ônibus que vai levar para os Arenitos, né, que é a taça, as formações famosas aqui de Vila Velha, e outro ônibus que vai levar para as outras coisas, que são as furnas e o Lago Dourado. E o ônibus ele passa a cada 30 minutos, então você vai até os Arenitos, volta e depois você pega o ônibus, né, embarque e desembarque aqui no mesmo lugar, no centro de visitantes do parque. Aqui então é por onde você entra e aqui é onde você espera o ônibus. E aqui em Vila Velha está tendo uma exposição de várias estátuas da Hello Kitty, então tem várias delas espalhadas pelo parque. E o Parque de Vila Velha, ele foi o primeiro parque natural aqui do Paraná, o primeiro parque estadual. E ele foi criado em 1953. E esse ano, em 2026, ele recebeu o reconhecimento oficial como patrimônio histórico e cultural. E os Arenitos, eles começaram a se formar aqui em Vila Velha há cerca de 300 a 350 milhões de anos atrás, quando toda essa região aqui ainda era ocupada por deserto e geleira. Sim, o Brasil já foi ocupado por geleira em algum momento da nossa história. E aí, né, depois que as geleiras derreteram, começou a se formar o que a gente conhece como é hoje, né? Essas rochas, né, os arenitos, eles foram esculpidos tanto pela força da água quanto pela força do vento, formando essas formações que a gente vê. E aí cada arenito aqui no Parque de Vila Velha, ele tem um nome, porque ele remete a alguma coisa, né? Como o leão, a taça, a garrafa. Então vocês vão durante o caminho aqui vendo várias figuras e também tem alguns que não tem nome e aí você pode achar o que você quiser. E aqui no parque, por ser um lugar de preservação natural, né, você está no meio da natureza, tem alguns animais selvagens que moram por aqui, né, como qualquer lugar na natureza. E se você por acaso encontrar algum deles, não tente fazer carinho, né, não tente passar a mão, tira uma foto de longe se você quiser, mas não chegue muito perto. Então a própria guia passou essa instrução pra gente, né, e estou repassando para vocês. E o caminho, né, para você fazer toda a parte dos arenitos, ele é bem tranquilinho. A gente levou 10 minutos aqui para percorrer o caminho gravando ainda. E aí quando você chega na taça, ele é o final do caminho. Aí você tem duas opções: voltar um pedacinho e ir para o ponto de ônibus, que é onde a gente tá indo agora. Não é o mesmo ponto de ônibus que você desce para iniciar a parte dos arenitos, é outro ônibus. Ou seguir por uma trilha, que daí é dentro de mata fechada e leva mais ou menos 1 hora para você fazer essa outra trilha. Então a gente optou por vir pegar o ônibus que tá aqui inclusive. E aí, como eu falei para vocês no início do passeio, né, aqui além da parte ali dos arenitos, tem as furnas. A gente foi até a furna, mas elas estão fechadas para reforma, né? E ali na parte da furna tem tirolesa também. Então, infelizmente, a gente não vai ter como mostrar para vocês a furna nesse vídeo. E agora a gente está indo lá pro Buraco do Padre.
A gente chegou aqui no Buraco do Padre, então no Parque do Buraco do Padre, e a primeira coisa que a gente vai fazer é a Fenda da Freira. E aí a Fenda da Freira, ela paga separada do ingresso, tá? Então a gente pagou R$ 54 reais por pessoa da Fenda da Freira e mais R$ 80 o ingresso do Buraco do Padre. E para ir na Fenda da Freira é horário agendado, e aí vocês precisam chegar aqui pelo menos 1 hora antes do horário que vocês vão, porque eu vou mostrar ali o caminho para vocês, até um pedaço a gente vai de ônibus, mas depois são de 35 a 40 minutos fazendo uma trilha de a pé dentro da mata. Então, por isso que precisa chegar com essa antecedência. E para a gente chegar até a Fenda da Freira, o primeiro caminho que a gente está passando é o caminho das Araucárias, a trilha das Araucárias, que é um lugar que tem aqui no Buraco do Padre, que é uma floresta de araucárias. Então eles replantaram araucárias aqui, reflorestaram, e esse é o primeiro caminho que a gente está passando. E para você chegar na Fenda da Freira e nos mirantes, é uma subida gigantesca. Tem muita escada, tem muita subida mesmo, ó, para vocês verem a altura que a gente tá já. Então, realmente é uma boa caminhada e não tem trilha de acessibilidade para chegar na Fenda da Freira. Realmente é no meio da mata e subindo muita escada. Ó, aqui é onde a gente começou a trilha das Araucárias, foi o início lá da trilha. Então a gente subiu a essa altura que vocês estão vendo. E a gente ainda não chegou na Fenda da Freira. E aí, quando eu digo que realmente é no meio da mata, é no meio da mata. A gente está no meio da mata subindo pedras. Como o nosso horário na Fenda é às 3 horas e agora são 2h20, a gente passou reto da Fenda para a gente visitar o mirante do Buraco do Padre primeiro e daí a gente vai voltar para ir para a Fenda. E esse aqui que a gente está agora é o Poço dos Desejos. E apesar dele parecer ali uma mini cachoeira, ele não é. Ele é, na verdade, a mesma coisa que acontece no Buraco do Padre. Então é uma furna e essa água que vem para cá é a mesma da cachoeira do Buraco do Padre. E agora que a gente já fez o mirante do Buraco do Padre e o Poço dos Desejos, a gente está voltando para a Fenda, porque agora são 15 para as 3, então vai dar certinho ali o nosso horário. Então a Fenda da Freira ela é formada por arenitos, né, que é a mesma coisa que a gente viu lá no Parque de Vila Velha, mas os daqui eles datam 400 milhões de anos. E a Fenda ela se formou, né, por conta ali do movimento das placas tectônicas, e ela se formou mais ou menos 140 milhões de anos atrás. E ali dentro tem uma curiosidade muito legal de que sempre fica 18 graus. Então, se aqui fora tiver 30, lá vai estar 18. Se aqui fora tiver 5, lá dentro vai estar 18. Então, isso é uma curiosidade muito bacana. E toda a formação dela ali foi feita, né, assim como os arenitos, por conta ali da água que goteja dentro e do vento. E agora a gente está voltando pela mesma trilha que a gente veio, né? Então, para ir foi uma super subida, agora é uma super descida para a gente ir no último atrativo e o mais famoso aqui do parque, que é o Buraco do Padre. Então, o Buraco do Padre, na verdade, ele é uma furna, né? Ele não é um buraco. Isso aqui antigamente era uma caverna, aí o teto, né, lá em cima, desabou e a água que verte das rochas, na verdade, né, então não é um rio que passa ali, realmente verte de dentro das rochas, acabou formando essa cachoeira aqui. Então é por isso que chama furna, porque na verdade isso aqui era tudo coberto há muitos e muitos anos atrás, e aí com o desabamento acabou formando esse buraco. E o nome daqui é Buraco do Padre, porque lá entre o século XVI e XVIII
os padres jesuítas vieram da Europa para o Brasil para catequizar os índios que estavam aqui. E aí, aqui era um lugar onde as pessoas sempre passavam e sempre viam os padres, né? E aí as pessoas falavam, ah, você foi lá no buraco do padre, você viu o padre no buraco, você viu o buraco do padre. E aí acabou ficando, porque aqui, exatamente no buraco do padre, era um local de oração para os padres, né? Porque era um lugar muito silencioso, era um lugar que eles podiam se concentrar em meio à natureza. E aí toda vez que os tropeiros passavam por essa região e vinham os padres, eles apelidaram de buraco dos padres. E aí ficou. E uma das coisas que eu acho mais incrível da gente vir visitar aqui o buraco do padre é ver como a natureza é maravilhosa, né? Como ela é capaz de fazer formações que a gente nem imagina que seriam capazes. Como ela é maravilhosa a ponto de fazer lugares incríveis que com certeza o ser humano sozinho não seria capaz. Então eu acho que com certeza que o passeio do Buraco do Padre é um passeio que vale muito a pena. Vale a pena vocês visitarem a Fenda da Freira também, né? Porque acho que ali tem um exemplo dessa grandiosidade da natureza, assim como o Buraco do Padre. E o ingresso aqui do Buraco do Padre, ele custou R$ 80 por pessoa, agora na alta temporada. E da Fenda da Freira foi mais R$ 48 por pessoa, né? Porque eles são atrações separadas. E daí ainda tem a tirolesa aqui, que a gente não fez hoje, mas a tirolesa também é comprada separada. E ela é a maior tirolesa aqui da parte dos Campos Gerais. Então ela tem 650 metros de comprimento e a tirolesa pode chegar até 80 quilômetros por hora. Então para quem gosta, é super legal. E esse foi nosso vídeo mostrando para vocês essas belezas naturais do Paraná. Se teve alguma coisa que eu não mostrei nesse vídeo e você quer ver, deixa nos comentários para o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê viajando por aí.